hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar dizendo o porquê da traição. O que tem a ver a traição com o pertencimento? Nós vimos dois casos bem delicados, né? Agora nós vamos trazer o feedback. Nós vamos perceber que, dentro do pertencimento, quando a gente cresce diante de modelos de relacionamento, até por isso que eu pedi para vocês elencarem quais forem os pontos que você tem acerca das definições que você tem de relacionamento. O que é relacionar-se para você? Dentro disso, você vai perceber os padrões de medo, de insegurança, de tristeza, de vitimização, de culpa, de julgamento, principalmente, do que as pessoas te fazem. Porque você está conseguindo observar o que você não escolhe no relacionamento, né? Como, por exemplo, se a pessoa que viu o pai trair a mãe muitas vezes, ela cria um padrão de forma inconsciente que as relações são assim mesmo. Mesmo que você tenha vontade que seja diferente. Então, ele cria um padrão que está no inconsciente e que precisa ter traição dentro do relacionamento. A regra da consciência coletiva é, para continuar a pertencer ao meu sistema familiar, eu preciso ser traída ou trair. Olha, o que é isso, gente? Já desse programa e atualiza toda essa informação aí. Eu já não escolho ficar com isso, porque eu citei para mim, desse programa e atualiza. Entenderam que essas são as formas inconscientes? E uma parte da sua alma, o seu consciente, aquela que anseia por pertencimento, ela vai sacrificar a vontade de fazer diferente. Então, porque ela precisa pertencer. Então, o seu consciente fala para fazer tal coisa, mas o seu inconsciente está gritando para você fazer outra coisa. Entenderam que é o que puxa as pessoas para fazer? Muitas vezes, essa noção de pertencimento é assim que funciona. Outra pergunta mega importante a ser feita caso hajam traições na família. O quanto que você julga, recrimina ou odeia o traidor, odeia quem trai? O quanto você julga, recrimina ou odeia o traidor? Essa é uma pergunta de extrema importância, principalmente se o traidor for um genitor seu, um pai, uma mãe, um responsável, um cuidador. O que vai ocorrer? Quando você exclui alguém, essa consciência coletiva, ela dá um jeito de que você encontre um semelhante que te torne parecido. Ou seja, você precisa se tornar parecido a essa pessoa excluída, como uma forma arcaica de inclusão. Então, você precisa sentir-se incluído nessa relação, nesse relacionamento. Até mesmo dentro dessa inclusão, a consciência coletiva, ela não permite exclusão. Parece algo tão lógico, né? Em algumas coisas de você agir dentro de determinados padrões, mas é o que acontece no real. Enquanto você tiver pena da pessoa traída e julgar o traidor, é bem possível que você atraia situações semelhantes na sua vida. Vou repetir novamente para ficar bem claro para você. Enquanto você tiver pena da pessoa que for traída e ficar acusando e julgando quem trai, o seu foco está nisso, é bem possível que você atraia situações semelhantes para a sua realidade. É muito interessante que a gente possa observar o quanto que nós repetimos as dinâmicas dos nossos pais. Será que você não está repetindo os padrões dos seus pais? Por isso que eu coloco novamente para você. Observe como foi o modelo dos seus pais. Se você não olhar com carinho para isso, se você não olhar para cada ponto que tem na sua realidade e transformar, transmutar, liberar esses padrões, a sua vida vai tornar a ter problemas e dificuldades nas suas relações. Seja para abandono, seja para você se sentir rejeitada, seja para você se sentir traída, para você se sentir humilhado, ocupado. Eu sempre coloco na figura feminina, mas é para ambos os casos, tá? Isso ocorre porque nós não aceitamos a nossa história. Então, como que eu vou mudar isso? Se você não aceita a sua história como ela foi, e não aceita o seu pai como ele é, a sua mãe como é, os seus pais como eles são, critica, julga, e pior ainda, sabe o que vai acontecer? Você vai ser chamado
para dentro da relação dos seus pais, que vai prejudicar ainda mais a sua autonomia emocional. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você não busca tratar, quando você não olha para isso com o olhar de, tá, eu aceito, eu entendo, eu honro os meus pais com as escolhas deles. Mas a partir de agora, eu escolho mudar, eu escolho me transformar, eu escolho tomar posse da minha vida. Porque eu sei que existe e é possível, gente. A transmutação, a reprogramação, a transformação dos padrões. Tudo é possível. É possível você transformar, você modificar, você ter uma realidade que é de harmonia, de paz, de leveza, que é a essência divina, é a essência do todo. É você, eu acho que quando a gente fala assim, o autoconhecimento, ele é tão maravilhoso, ele é tão empoderador, porque ele traz você para você viver na sua essência, para você resgatar a sua conexão com a divindade, com a espiritualidade. O que nós precisamos entender nessa realidade? Nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. Você está vivendo uma existência, uma experiência física. Mas essa realidade, ela traz à tona para você e ela te mostra aquilo apenas que precisa ser trabalhado no teu interior. Se você escolhe, Margot, eu não escolho repetir esses padrões. Então, quem precisa transformar? Eu. Eu preciso modificar para que eu tenha o quê? Autonomia emocional. Quando isso ocorre, né, nesse caso dessa repetição dessa consciência coletiva, que nós dizemos o seguinte: a nossa alma, ela não está disponível para um parceiro. Quer dizer que uma parte de você almeja se relacionar. Ela quer namorar, ela quer escolher amar, mas a outra parte está presa na dinâmica dos pais, parental. Pelos motivos acima, a raiva, o ódio, as frustrações, o julgamento dos pais, a não aceitação dos pais, a não entender o que é trabalhar com a figura dos pais, curar a criança interior, trabalhar com as aceitações. E ocorrem duas coisas, segundo Bert Helling. Primeiro, o meu parceiro sente em sua alma que, para mim, é mais importante pertencer à minha família do que fazer diferente, e por isso ele me trai. Lembra do desejo inconsciente por pertencimento, que foi mencionado acima. Segundo, se eu não estou disponível para um parceiro, e mesmo assim eu estou num relacionamento, a alma, porque primeiro a gente compra a energia, as pessoas compram a nossa energia, depois você vem dizer e você não compreendeu o que é trabalhar com energia, que eu digo, que eu trabalho com a tu. Quando você se equilibra a tua energia, quando você libera a criança padrões limitantes, que é a mesa angelical das 4 prosperidades, ela faz isso com muita leveza, os anjos da criação, reprogramação, desprogramação neurobiológica, desabuso e várias outras ferramentas. Se você não está disponível a um parceiro e mesmo assim você está num relacionamento, a alma do seu parceiro sente a sua ausência e busca um terceiro elemento para preencher essa lacuna. O mesmo vale se a pessoa que traz sou eu. Solução para isso: perceber que muitas coisas atuam numa relação de casal. Que ambos nós somos adultos e, portanto, devemos assumir as nossas responsabilidades. Então, qual que é o objetivo? Como que eu mudo, Margot? Como que eu transformo isso? Quando você assume a responsabilidade pela sua vida. Pronto, facilmente. Toma aqui, a vida é minha. Eu vou buscar olhar para mim agora. Cansei dessas repetições, desse sofrimento. E, na verdade, eles só estavam trazendo um looping para mostrar para você que a pessoa mais importante da sua vida era você. E que você, talvez, até esse momento que você está assistindo esse vídeo, você não tinha olhado para você. Agora, você está escolhendo olhar para você, entendendo os processos, entendendo os padrões que têm familiares, os padrões de repetição. E quando eu quebro esse padrão de repetição, você está trazendo uma liberdade para os seus descendentes, para os seus filhos daqui em diante, né? Para os seus netos, para os seus bisnetos e daí por seguinte. E isso até mesmo nós colocamos nas relações financeiras. Então, como que você se transforma? Quando você busca olhar para você mesmo. E, por último, por final,
Quando você começa a curar sua história familiar, automaticamente a sua alma deixa de atrair triangulações. Qual a solução? Retornando. É ambos os adultos se reconhecerem nessa relação de casal, assumindo as suas responsabilidades pelas suas escolhas. Se a sua mãe escolheu continuar no relacionamento mesmo sendo traída, ela que tem uma parte da responsabilidade dela dessa dor, não é sua. Quando você começa a curar a sua história familiar, automaticamente a sua alma deixa de atrair triangulações. Na medida que você concorda com as histórias da sua família, você aceita, você agradece por tudo do jeito que foi, você entende que foram consciências e a consciência que cada um tinha no momento, quando você consegue olhar para o seu pai como pai e não como um homem que trai, ou vice-versa, é possível você deixar esse passado para trás e seguir adiante a partir de agora, sem precisar repetir esses padrões. E atuando com uma forma muito mais intensa através das ferramentas energéticas. A gente vai a fundo, a gente libera esses padrões, a gente devolve o seu poder pessoal, ela devolve para você toda essa autoestima, essa confiança, esse entendimento de que você não nasceu para sofrer, você não nasceu para estar nas limitações. E, principalmente, você pega de todas as pessoas, daqui, todas as cargas emocionais, todas as suas partes e pedaços que estavam com essas pessoas através do julgamento, da necessidade de ser aceito, da necessidade de aprovação, necessidade de ser reconhecido, medo de rejeição, você libera todas essas cargas de medo, você começa a entender que a vida ela é fluídica, a vida é leve, a vida é fácil, a vida é divertida, e a vida pode ser pode ser plena em leveza, em amor, em tranquilidade, em dignidade, em entendimento, sim, reciprocidade, empatia, e quando você vai curando o seu interior, você vai limpando os padrões, você tem fluidez financeira, quando você começa a desenvolver e devolver esse relacionamento interpessoal seu, você rompe com esses padrões de família e a sua vida, ela tem novos estágios, ela floresce, ela se desenvolve, e são os vários os depoimentos que nós temos de transformação das mulheres, das pessoas que resgatam o seu poder pessoal. Né? Eu tomo das pessoas e eu passo a entender que se a pessoa vier me julgar, me criticar, está tudo bem. É um ponto de vista dela, uma opinião dela, e isso não vai fazer a minha vida e as minhas escolhas. A minha vida sou eu que faço, através da minha forma de pensar. É no que eu acredito. Se você acredita que pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não pode. É modificar a sua autoestima, a sua autoimagem, o autoconhecer-se, é modificar os padrões que tem por trás disso. Beijo de luz no coração de todos, sucesso. Todas as informações, se você precisar, estão sempre abaixo nos vídeos. Gratidão.